Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. E é o seguinte, notícia urgente, acabou de sair, Auxílio Brasil, governo adia decisão sobre o empréstimo consignado. A gente vai explicar isso e muito mais coisas para vocês sobre esse assunto que vem se arrastando há muito tempo e nada de ser definido. Agora o governo realmente adiou a decisão e eu vou explicar tudo aqui para vocês, certo? Sem mais enrolações, deixou seu joinha aí, quero perguntar uma coisa. Se as eleições fossem hoje, em qual candidato você votaria? Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes ou Simone Tebet? Se o seu candidato for outro, pode colocar aí nos comentários também. Eu coloquei aqui os que mais aparecem, né? Bem colocados na pesquisa. Deixa aí que a gente quer saber a sua opinião sobre isso, certo? Respondido aí, vamos ao que interessa. Olha essa matéria aqui, ó. Empréstimo consignado do Auxílio Brasil deve começar em setembro. A gente está chegando na metade de setembro e nada aconteceu. O Ministério tinha divulgado que já tinham 17 instituições financeiras para conceder o empréstimo, mas até agora nada. Até que saiu a notícia hoje. É o seguinte, ó. Governo adia decisão sobre limitar juros para consignado do Auxílio Brasil. Matéria da Infomoney, tá? Site bastante conceituado, confiável, e diz o seguinte, olha só. Divergências no governo Bolsonaro sobre a fixação de um teto de juros, que é importantíssimo, pessoal. As financeiras querem colocar uma taxa de juros enorme, muito acima do que é cobrado, por exemplo, dos aposentados e pensionistas. Então, o grande impasse está aí. Então, divergências no governo Bolsonaro sobre a fixação de um teto de juros para os empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil estão retardando a regulamentação da operação. Por quê? Porque precisa regulamentar, colocar as regras como vai ser esse empréstimo. Saiu a autorização, pronto, pode fazer, mas a regulamentação, como, por exemplo, o teto de juros, né? Como é que vai ser o teto de uma fixação de juros ou se vai deixar solto, é um dos exemplos da regulamentação que precisa. Apesar de o decreto que regulamenta a modalidade do crédito ter sido assinado há mais de um mês por Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, nada de sair a regulamentação. O assunto tem sido tema de reuniões diárias no Ministério da Cidadania e a avaliação de técnicos é de que o consignado voltado para uma população tão vulnerável precisa de uma limitação de juros cobrados pelos bancos. Pessoal, vocês que assistem nosso canal, vocês sabem, o banco nunca perde. Então, eles estão querendo aí colocar uma taxa de juros muito alta, justificando que o Auxílio Brasil pode ser cortado, enfim, e que eles podem sair no prejuízo. O governo, na lei, já colocou que não se responsabiliza. A pessoa contratou, ela que vai ter que pagar, o governo não se responsabiliza. Então, eles querem cobrar uma taxa de juros exorbitante e o governo não pode deixar essa ponta solta. Eles defendem que o limite dos juros seja pelo menos igual ao do INSS, de 2,14 ao mês, ou cerca de 26% ao ano. O que acontece? As financeiras justificam que o Auxílio Brasil pode acabar a qualquer momento, então eles têm que cobrar uma taxa de juros maior para cobrir o risco, mas na lei do Auxílio Brasil já está lá muito claro que a pessoa que perder o direito ao Auxílio Brasil, ela continua recebendo por pelo menos 24 meses, ou seja, basta a financeira oferecer o prazo de 24 meses que ela não vai ter esse prejuízo. Então o banco está querendo arrumar uma desculpa para colocar essa taxa de juros muito, muito alta. O ministro da Cidadania defende internamente a fixação de um teto de juros, já prevendo que as financeiras vão usar e abusar. A criação de um consignado com garantia do Auxílio Brasil é uma medida polêmica, considerada pelos especialistas de área social um estímulo ao endividamento de pessoas que já vivem em condições de alta vulnerabilidade e insegurança alimentar. Representantes de entidades jurídicas de defesa do consumidor e personalidades de diversos setores chegaram a assinar uma nota em defesa da integridade econômica da população de vulneráveis, pedindo o adiamento deste consignado. A liberação dos empréstimos ainda depende de regulamentação de normas complementares do Ministério da Cidadania que ainda não foram publicadas. Pode ser publicada hoje, pode ser publicada amanhã, a qualquer momento ela pode sair. Mas o governo adiou a decisão sobre isso porque tem muita entidade contra e com razão. Afinal, se liberar para o banco, uma vez feito o empréstimo, já era. Liberou para o banco vai cobrar uma taxa de juros exorbitante e você vai ficar lá ou você vai ter que entrar na justiça, mas enfim, aí o problema já vai estar estourado.
Mas, apesar de ainda não poder ser oferecido, o crédito consignado do Auxílio Brasil já vem sendo anunciado por algumas instituições, como a Agibank, Banco Pan, o BPA N4 e a varejista Pernambucanas, pelo seu braço de serviços financeiros. Será possível comprometer até 40% do auxílio para obter um empréstimo, e depois o valor das parcelas será descontado antes de a pessoa receber o benefício. Diante do risco da operação, as instituições financeiras que estão anunciando a modalidade de crédito querem cobrar taxas mais altas, até 86% ao ano, caso não haja um limite. É um completo absurdo se o caso o governo libere dessa forma, você não pode contratar, ou você vai pesquisar muito até que eles baixem. Lembrando que a taxa dos aposentados aí chega mais ou menos a 2,5% no máximo. Então, não contrate se liberar. O impasse é esse. Dando continuidade aqui, ó. A situação vem se arrastando desde março. Segundo a diretora institucional da Rede Brasileira de Renda Básica, Paula Carvalho, houve um debate no Conselho Nacional de Assistência Social sobre o consignado do Auxílio Brasil na terça-feira, dia 13. Abre aspas, pedimos que o Ministério da Cidadania fosse chamado. Eles vão dando esperanças para os beneficiários. As agências bancárias estão pré-cadastrando e não ativam o empréstimo. E fica aquela pressão. E como você faz um pré-cadastro, você acha que você está vinculado, obrigatório, né, a contratar com aquela financeira. Não faça isso, porque eles vão cobrar uma taxa de juros maior só porque você fez um pré-cadastro. Não assine nada antes, não tem nada oficial ainda, pessoal. Carvalho diz que a situação é muito grave, porque gera esperança na população desde março. As famílias estão endividadas e com dificuldade de manter o mais básico. Muitas famílias vão se endividar mais ainda para poder pagar as contas básicas de casa. Lembrando que o empréstimo vai ser liberado em cima do valor de R$400 e não de R$600, porque os 200 ainda são temporários. Uso eleitoral. Presta atenção nisso, pessoal. A diretora avalia que o atraso é uma estratégia eleitoral da campanha à reeleição do presidente e diz que os empréstimos devem sair mais próximos do período entre o primeiro turno e o segundo turno, quando as pessoas estarão recebendo o dinheiro, ou seja, você vai votar de bolso cheio. Isso, né, talvez tenha um efeito no sentido de você votar a favor do candidato que está liberando essa grana. Por isso a pergunta no início lá do vídeo, em quem você votaria hoje, tá? A gente está repetindo essa pergunta em outros vídeos para ver se realmente isso muda, se essa estratégia do governo está dando certo. Aliás, deixa aí nos comentários. Você mudaria o seu voto se esse empréstimo saísse? Votaria no Bolsonaro só por isso? É isso que o governo está pensando nesse momento. Ao contrário do que ocorreu em agosto, quando o Auxílio Brasil de R$600 começou a ser pago no dia 9, o Ministério da Cidadania não vai antecipar o pagamento de setembro. E o cronograma começa dia 19, que eu vou passar aqui para vocês. Mas em outubro, mês das eleições, o governo quer de novo antecipar o cronograma de pagamento. É um absurdo, você fica 40 dias sem receber, porque o governo quer antecipar um dia, um mês e depois no outro não, né? É uma bagunça completa, mas sempre com fins eleitoreiros. A ideia do governo é transferir o calendário de pagamento para a primeira quinzena. Sobre o empréstimo ainda, pessoal. Ontem a gente divulgou um vídeo aqui do deputado federal André Janones, né, dizendo que o ministro simplesmente não quer assinar. E aqui, hoje saiu a motivação, é por conta da taxa de juros. A gente sabe que tem muita informação trucada aí por conta das eleições, André Janones às vezes se excede, mas enfim, ele trouxe a informação que realmente estava travado, que o ministro não queria assinar, e realmente está confirmado aqui, e a motivação é justa, é a questão do teto de juros. Então não tem vilão, não tem mocinho nessa situação. O ministro está com uma situação, bem que eu entendo, justificável para segurar esse empréstimo consignado até que defina uma taxa de juros. Grandes bancos fora, tá? Os bancos já têm uma lista de pré-cadastro dos interessados, mas grandes instituições resolveram ficar de fora do auxílio, né, do consignado do Auxílio Brasil. O presidente do Bradesco, por exemplo, Otávio Lazari Júnior, disse em agosto que essa linha de crédito tem maior risco porque o benefício é transitório. É uma desculpa, como eu disse, basta eles oferecerem em 24 meses. Disse ele, nós entendemos que é melhor não operar essa linha, disse Lazari. Entendemos que essas pessoas terão mais dificuldade quando esse benefício cessar. Eleições 2022 acontecem no dia 2 de outubro e olha só, pessoal, se houver segundo turno, dia 30 de outubro. Como eu disse antes,
o governo quer deixar o mais próximo possível das eleições para que você vá votar de bolso cheio e sinta isso, né? Talvez mude seu voto. Como eu disse no vídeo anterior, algo de errado não está certo no consignado do Auxílio Brasil. Vocês não acham estranho toda essa demora na liberação, né? Desde março vem se arrastando? Fato é que existe ainda muita ponta solta além da taxa de juros nesse oferecimento de crédito e que precisa ser aparada ainda que seja liberado. Ainda que seja liberado essa semana, por exemplo, para a contratação, o dinheiro não deve cair na conta na mesma data, tá? Vai sair a regulamentação e aí a gente vai ver. Outra situação que preocupa as financeiras e os bancos, e aí é justo, é a eleição. A depender de quem ganhar, o Auxílio Brasil pode acabar, pode ser reduzido, pode ser transformado em outro benefício. Isso gera uma insegurança muito grande, dificultando assim a liberação efetiva. Ciro Gomes, por exemplo, quer unificar todos os benefícios sociais, BPC, Auxílio Brasil, tarifa, pagando um valor de R$1.000. Será que ele vai fazer isso mesmo se ele ganhar? Enfim, isso gera também uma insegurança nas financeiras. Bancos que devem oferecer. Caixa, aqui deve oferecer. Agibank deve oferecer. Banco Pan deve oferecer. Banco do Brasil em estudo. BNB, Daicoval, Inter, Mercantil e Alfa, tudo declararam que está em estudo. Não vão oferecer com certeza Banco Itaú, Bradesco, Santander, BV, Banrisul, Sicredi, BMG, Banestes, BRB, C6 Bank, Omni e Paraná Banco. Safra não respondeu, BNP, Cetelem não respondeu, Original e Master também não responderam a questionamento se vão oferecer ou não. E aqui, pessoal, por fim, com relação ao calendário, o governo não antecipou, deve antecipar o de outubro por conta das eleições, e aí você fica 40 dias sem receber. NIS Final 1 deve receber dia 19 de setembro mesmo, NIS Final 2, 20 de setembro, NIS Final 3, 21 de setembro, NIS Final 4, 22 de setembro, NIS Final 5 recebe dia 23 de setembro, NIS Final 6, 26 de setembro, NIS Final 7, 27 de setembro, NIS Final 8, 28 de setembro, NIS Final 9, 29 de setembro e NIS Final 0, 30 de setembro. Então é isso, pessoal. A qualquer momento a gente volta com notícias sobre esse consignado. Por enquanto, um impasse, mas um impasse justo, tá? O governo está demorando? Tá sim, mas eu entendo que a questão da taxa de juros, um limite precisa ser colocado, porque senão o prejuízo será muito maior depois. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar nos comentários que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação e a gente está aqui sempre para te ajudar. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Passo a Passo.